na tela. Bom, então, só para a gente dar em andamento aí o treinamento, começando o treinamento, na parte de calibração de medidores de turbina e rotativo, tá? Então, a gente vai começar primeiro pela uma demonstração básica, que eu rascunhei aqui para vocês, com relação ao conceito que vale para qualquer um, vai valer para diafragma também, para qualquer questão de medição de gás, tá? Seja máximo ou volumétrico. Então, a ideia inicial é a gente seguir aqui, até fiz o roteirinho aqui para poder ganhar tempo. Tudo vem da forma PV-NRT. Tá? Tá dando para ver aí? Tá meio apagado? Vou ver se o preto fica mais claro. Álcool ainda. Vai do álcool, cuidado. Não. Vou entender aí que você tomou muito álcool aí. É por causa do gel, eu acho. Então, aqui é pressão, volume, igual ao número de elementos lá da parte química, o coeficiente do gás e temperatura. Né? Então, o PV-NRT, ele tem uma equação que foi avaliada, que é para os gases, são uma equação para balanceamento de gases, onde essa equação aqui ela é perfeita. Perfeita quando eu uso esse R, que é o coeficiente dos gases. É um coeficiente dos gases, que é o que falta para a equação ficar completa, porém é sempre igual. Então, foi definida uma constante para poder fazer o balanceamento dessa equação. P vezes V igual a NRT. Então, é importante primeiro entender que o P é uma pressão absoluta. Tá? O que é pressão absoluta? Toda vez que você pega um manômetro aqui, vai fazer uma leitura de uma pressão no seu sistema ali, em algum equipamento, se ele tiver sem pressão nenhuma, uma pressão relativa, ele dá zero. Por quê? Porque ele se adapta ao ambiente que você está. Então, a pressão é a diferença entre a pressão. A pressão relativa é a diferença entre a pressão do ambiente e a pressão que você está medindo. Tá? Então, todo instrumento que no ambiente está zero é um manômetro de pressão absoluta. Às vezes tem um pouquinho de erro ali de ajuste de zero que vai dar um valorzinho, mas o conceito é esse. Agora, a pressão absoluta é aquela pressão que você mede a partir do zero absoluto da natureza. Então, por exemplo, se você põe um instrumento desse aqui no ambiente, ele vai medir aqui em São Paulo 930, 928, 932, KPA. Não KPA, milibar, tá? Ou HPA, né? Que é a pressão mais comum aqui no ambiente, tá? O 930, tá? 940. A pressão ao nível do mar é em torno de 1013, tá? Nessa mesma unidade, HPA ou milibar, que tem a mesma informação. Então, nessa fórmula aqui, a gente tem que usar sempre pressão absoluta, né? Por isso que em muitos equipamentos, ou a gente tem lá um manômetro que mede pressão absoluta, ou você vai ver que vai ser a somatória da pressão relativa, medido com o manômetro, mais a pressão barométrica. Isso vai dar, no final, a pressão absoluta. Tudo bem? Tá? Mesma coisa para a temperatura. A temperatura que nós vamos usar também é a temperatura absoluta. Você vai dizer assim, mas nunca ouvi falar de temperatura absoluta. É a temperatura Kelvin. Né? Aqui, no Brasil, a gente trabalha com graus Celsius, né, que nasceu lá do zero, considerando o ponto de fusão da água no gelo, no nível do mar, e o 100 ponto de fusão, não, do gelo, né, temperatura do gelo. E aqui, em 100, era a parte de ebulição, quando ferve a água. E aí foi feita uma escala baseada nesses dois valores. Lá nos Estados Unidos, você tem graus Fahrenheit, né? Tem uma relação um pouco diferente aqui do Celsius, né? Tanto que cada grau Celsius equivale a 1,8 Fahrenheit, e também o zero é diferente, aqui é menos 32, enquanto aqui é zero. Mas nenhum desses é o que a gente chama de zero absoluto. O zero absoluto é onde o estado da matéria morre, desfaz, as matérias fazem. Toda matéria ela é composta do núcleo com seus elétrons e toda aquela massa ativa, prótons, nêutrons, tudo aquilo com energia. Quando você está no zero absoluto, é a ausência total de energia, onde a matéria deve se desfazer e virar um buraco negro. Então, o zero Kelvin, né, que não fala graus Kelvins, mas fala Kelvin, zero Kelvin, K maiúsculo, que vem do nome do Kelvin,
ele é menos 273,15 graus Celsius. Tá? E aí ele vai... Um Kelvin vale 1 grau Celsius. A relação é igual. Só o zero é que muda a posição. Então, por isso que nós vamos somar com o Celsius o valor de 273,15 para encontrar. Então, é só para saber que nessa equação, toda vez que a gente for entrar com pressão e com temperatura, tem que ser absoluta. Tá? Então, aqui é uma pressão absoluta e aqui é a temperatura Kelvin. Tudo bem? Bom, então veja, nós sabemos que no processo todo a gente pode ter alteração de pressão, alteração de volume, alteração de temperatura, mas o N e o R não se altera. Primeiro que o N é uma constante, tá? Então é sempre igual. Muda dependendo da unidade, que a gente vai falar 8,31, então depende da unidade que a gente está usando. Tudo uma combinação de unidade, tem que saber usar a unidade certa. E o N também é um fator químico que vem diretamente do componente do fluido, tá? Então, toda a calibração que a gente faz na área de vazão é comparando um padrão com um instrumento em calibração, seja qual for o princípio, qual for o método. Mas é sempre comparando um com o outro, tá? Nessa comparação, o que acontece? Eu uso o mesmo fluido que vai passar no medidor padrão, é o que vai passar no medidor em calibração, sempre. Por esse motivo, eu posso dizer que o N que vai passar pelo padrão, do gás que vai passar pelo padrão e que vai passar pelo medidor, são iguais. Por isso que eu posso dizer que, para o nosso caso, NR vai ser igual, independente se a gente estiver falando de padrão ou de medidor. Mudando a fórmula, NR vai ficar igual. PV dividido por T. Tá? Então, isso é uma constante que vai ser igual tanto para o gás, tanto para o instrumento de calibração como o padrão, e isso vai ser a variável de cada um deles. Se os dois são iguais, tanto para um como para o outro, o N e o R vão ser igual, eu posso fazer uma comparação entre um e outro. Então, eu posso dizer que PV sobre T do padrão é igual ao PV sobre T do instrumento em teste. Tudo bem? A caneta pior que a outra. Tá? Tá dando para ver aí? Bom, aí continuando a ideia aqui, se eu tenho essa equação, eu posso dizer que o volume do instrumento em teste é igual a... Então, estou aqui, vou pegar aqui. Pressão do padrão sobre a pressão do teste, só para separar, para ficar um sobre o outro. Vezes, aí eu tenho, aqui do outro lado, eu tenho a temperatura que está aqui embaixo, então, temperatura do padrão, e aqui essa temperatura vai para lá, fica a temperatura do teste, certo? Tá? Alguma dúvida? Então, e vezes o volume do padrão, tá? Então, só mudança de equação. Né? Eu posso dizer que esse equilíbrio aqui, ó, VT, passando ele para cá, sobre VP, igual a PP sobre PT, vezes T sobre T. Então, isso aqui seria um equilíbrio. Né? Essa relação é igual a essa relação. Porém, isso aqui é para uma condição ideal. Ou seja, onde eu não tenho erro nenhum. Eu tenho o mesmo... é como se fosse dois medidores em pontos diferentes com o mesmo resultado. Então, essa equação se equilibraria. Porém, nós sabemos que, na prática, nós temos um erro. Tá? Então, se eu tenho um erro do instrumento, então, para identificar o erro do instrumento, tá, é alguma coisa que não vai completar essa equação. Porque se eu pego tudo isso aqui e jogo para o lado de cá, o sistema está equilibrado. Então, aí eu coloco que o meu erro vai ser igual. Só que a gente vai manter esse lado aqui, tá? Então, ficaria VT sobre VP. Aí, isso aqui inverte, porque vai vir para o lado de cá. Então, aqui fica PT sobre PP. E aqui vai ficar TP sobre
TT. Tá? Então, essa combinação aqui, essa conta, eu vou achar a relação do meu erro. Tudo bem? Eu pensava que era bem a diferença, né, mesmo entre o... Não, seria, mas é que aqui eu estou fazendo a nível de relação. Eu posso fazer de duas formas. Nós vamos pegar nisso, nós vamos fazer a diferença. Mas se eu fizer sobre uma relação entre os parâmetros, ele também acha esse valor. Tá? Eu também consigo achar. Mas, assim, na prática, não é assim que a gente vai fazer. Não é assim que se faz no dia a dia. Aí nós vamos entrar na fórmula do erro. A fórmula do erro... Né? A fórmula do erro é igual ao VT menos o VP, que seria a diferença realmente, dividido pelo VP vezes 100, porque nós usamos sempre na área de vazão o erro em percentual. Por que a gente trabalha com o erro em percentual? Porque a gente sabe, é uma coisa interessante que vocês têm que entender, que o medidor, principalmente no caso daqui da empresa, que é sempre volumétrico, eu vou medir, eu vou totalizar volume. Então, eu vou fazer uma somatória de totalização de volume, certo? Mas o que acontece quando eu faço a totalização de volume? Eu posso totalizar 1 litro, 10 litros, 100 litros, 1000 litros. Não existe uma coisa igual a gente faz em calibração comum, instrumentos comuns, que eu vou lá, vou medir 10 milímetros, então eu calibro 10 milímetros. Eu vou medir 5 segundos, eu calibro em 5 segundos o instrumento. Não, isso aqui é totalização, ele vai continuamente medindo. Então, o meu sistema ele é avaliado para ver a capacidade de ele totalizar. Então, quanto ele erra? Então, é muito mais fácil eu dizer que o meu instrumento erra 2%, por exemplo. Que significa 2% em 10, 2% em 100, 2% em 1000, é 2%. Porque se eu falo que eu tenho um erro de 10 litros, é muito vago. 10 litros em quanto? Em 100, em 1000. Sabe? E na prática, isso não vai gerar muita coisa para nós, porque amanhã é 2.000, 5.000, e eu tenho que continuar somando o erro, porque a gente tem que considerar esse erro. Então, é muito comum usar em percentual, por esse aspecto. Segundo aspecto, que os instrumentos têm um sistema normalmente mecânico, né? Às vezes não necessariamente mecânico, você tem vários princípios, mas você tem uma carcaça mecânica, uma estrutura mecânica, onde tem um processo de medição montado dentro dele. Então, é sabido que, de acordo com a mudança da vazão, o efeito do erro muda. Tanto é que, se você olhar nas tolerâncias, praticamente todos os medidores, a faixa mais baixa tem um erro mais aceitável maior, né? Porque é característica mesmo de fabricação de instrumento. Então, a gente precisa calibrar, embora o nosso produto seja totalização, seja volume, mas os pontos de calibração sempre vão ser em vazão. Então, eu quero saber quanto ele erra na vazão de 10, quanto ele erra na vazão de 100, porque na mesma vazão ele deve manter constantemente aquele erro, mas em vazões diferentes ele vai ter erros diferentes. Por isso que a gente calibra em vazões diferentes, mas o objetivo é ver quanto ele erra em volume. Só que como a relação de erro em volume em vazão é sempre o mesmo proporcional. Depois a gente vai falar melhor sobre isso. Tá bom? Então, isso aqui é a fórmula. Continuando aqui, eu posso mudar essa fórmula, se eu conseguir que a caneta chegue até lá. Né? VT sobre VP, né? Faço aqui, menos VP sobre VP, vezes 100. Né? Vamos ficar mudando aqui para ver se vai sobreviver. Aqui, esse percentual, aqui eu mantenho VT sobre VP, menos, aqui, VP sobre VP, fica 1, tá? Vezes 100. Tá? Então, essa é a fórmula do erro. Tá? Então, se eu imagino que isso aqui entra aqui, tá? Porque isso aqui é exatamente isso. E o que é essa parte aqui? Ela não é uma parte que entra na conta, na fórmula. Por quê? Porque isso aqui é um ajuste de condição. Então, ela acaba entrando aqui também. Tá? Por quê? Porque o meu VP sobre VT tem um fator de multiplicação que tem a ver com pressão e temperatura. Mas ele não entra na forma original. Ele não entra, mas ele é importante porque, entenda o seguinte,
eu tenho um medidor aqui numa condição de pressão e o padrão na outra condição. Eu tenho um medidor em calibração que está numa condição de pressão e temperatura. E eu tenho o padrão que está em outra condição de pressão e temperatura. Então, entenda, nós temos duas coisas. Eu estou falando muita coisa ao mesmo tempo, mas é importante entender. Nós temos medidores mássicos e medidores volumétricos, certo? Qual a diferença do mássico e do volumétrico? O mássico mede massa. O volumétrico mede volume. O que é massa? Massa tem a ver com peso. Embora o peso entre gravidade, essa discussão toda, mas a balança que você vai medir, ela te dá um peso ali, descontando a gravidade, corrigindo tudo mais, ela te dá o peso, né? Por isso que a balança tem que tarar ela toda vez que você vai usar, que é para descontar os efeitos da gravidade. Mas, no ponto. Mas assim, você tá medindo uma massa. Então, entenda o seguinte, eu tenho uma massa de ar que entra na tubulação. Imagine, nós estamos falando mais basicamente aqui vale para todos os casos, mas nós estamos falando do turbina rotativo, que é mais fácil de enxergar. Você tem um tubo, onde num lugar vai entrar uma massa de ar e vai sair do outro lado a massa de ar. Se eu não tiver vazamento, se for zero de vazamento, por isso a importância de ver estanqueidade. O que é estanqueidade? Estanqueidade ou vazamento, esse termo estanqueidade é um pouco discutível nesse questão, porque é mais vazamento mesmo, né? A estanqueidade é uma característica de vazamento, mas se ele não tiver nenhum vazamento, a massa que entra é a massa que sai. Então, se eu tenho vazamento, a massa que entra pode ser maior ou menor do que a massa que sai. Por quê? Porque se eu tenho vazamento, dependendo da pressão, em vez do ar sair, ele entra. Então, eu aumento a massa de ar no fluxo. Se ele for o contrário, ele sai. Então, diminui. Então, perda de ar para o ambiente ou ganhando ar. Ele vai ter uma mudança de ar. Então, eu tenho que entender que o que entra tem que, se tiver isento de estanqueidade, uma estanqueidade expressiva, por isso que a gente tem que fazer estudo de estanqueidade e tem que ser previsto, às vezes, ou como fonte de incerteza da estanqueidade, ou provando que é desprezível e ignorando ela, mas eu tenho que ter tudo isso documentado internamente por segurança. Então, aqui no treinamento, nós vamos partir do pressuposto que a estanqueidade é desprezível. Então, a massa de ar que entra é a mesma massa de ar que sai. Aí a pergunta é, o volume de ar que entra é o mesmo volume que sai? Depende da temperatura, né? Isso, não. Porque a massa de ar, como a gente viu na fórmula básica, ela tem a ver com diferença de pressão e temperatura. Então, o volume, lembra lá da fórmula PV-NRT? PV igual a NRT. Se eu isolo o volume, nós estamos falando de volume, vai ficar o que o volume? NR, que isso não muda, certo? NRT sobre P. O NR realmente nunca vai mudar. O NR que entra é o NR que sai. Mas a temperatura e a pressão muda. Então, a pressão no medidor em calibração é uma em relação ao padrão. E a pressão também. Então, é como se em cada momento eu faço essa combinação aqui, tem o objetivo de, em cada momento, eu faço um cálculo do volume. Então, eu entrei em uma massa de ar. Aí, quando passou no padrão, ele faz essa conta aqui para achar o volume. Ele está medindo esse volume. Mas quando você vai passar lá, passou no padrão, vai passar no medidor, ele tem outra condição de pressão e temperatura. Então, o volume é outro. O volume real seria outro. Se os dois instrumentos estivessem zerados, sem erro nenhum, mesmo assim, eles poderiam medir volumes diferentes. Porque se a temperatura e a pressão não for igual nos dois casos, eu posso ter um volume diferente. Mesmo sendo um instrumento zerado com erro nenhum. Então, isso é um problema? Não, porque essa fórmula que a gente viu agora, que tem essa parcela que eu falei aqui, é justamente para fazer a compensação disso. Então, quando eu medir o volume do instrumento, vamos supor que os dois instrumentos estão zerados. Quando eu medir o volume aqui e o volume aqui, pelas condições de pressão e temperatura serem diferentes, ele vai me dar uma diferença de volume aqui e aqui. Só que essa combinação de pressão do instrumento sobre pressão do padrão, vezes temperatura do instrumento dividido pela temperatura do padrão, dividido pela temperatura do instrumento, isso aqui vai fazer
com que, no final, seja compensado isso aqui, essa conta aqui venha a dar 1. Ou melhor, venha a dar um erro igual a 0, mas venha a dar 1 o valor. Por quê? Porque exatamente eu faço uma compensação. Né? Lembrando que esse erro aqui, depois tem aqui -1, né? Porque aqui está só o erro, mas aqui você tem -1, que você vai pegar isso aqui, teoricamente, se tiver tudo certinho, vai dar 1. Tá? E aí, no final, você subtrai de 1 aqui para dar o erro 0. Tá? Mas aí é outra história que a gente vai continuar contando aqui. Tudo bem? Então, entenda o seguinte, a massa que entra é a massa que sai, se não tiver erro de vazamento. O volume, cada ponto vai medir o seu volume diferente. Né? Onde todo pedaço dali do processo pode ter um volume diferente, porque o volume real diferente, porque ele está sendo adequado à condição ambiental. Por exemplo, você tem essa garrafinha de água aqui. A massa da água, se eu pôr na balança, independente da temperatura, vai ser a mesma. Mas, se eu tivesse aqui, pusesse isso aqui dentro lá de uma proveta, para poder ver a medição, dependendo da temperatura do ambiente, aquele volume seria maior ou seria menor. Ia ter uma diferença. A massa não, mas o volume sim. Então, é por isso que no laboratório a gente tem condições, né, para o ambiente. Sim, a gente precisa primeiro estabilizar eles para poder eles não estarem em condições físicas diferentes, porque uma coisa é o ar que está passando, outra coisa é o próprio comportamento mecânico do medidor. O medidor, queira ou não queira, ele tem uma parte mecânica. A parte mecânica, se estiver numa temperatura muito alta ou muito baixa, ou ficar oscilando aquela temperatura, pode primeiro ficar uma medição instável, porque ele vai ficar fisicamente com ajustes de condição, né? E alguma questão de erro de compensação. Você tem alguns tipos de instrumento que compensa erros, né? Então, se você tem uma variação que não está muito estável, essa variação vai ser significativa. Mas isso nós estamos falando do instrumento em si, a estabilidade do instrumento para medição. Você imagina, ele está lá em 40 graus, você põe na bancada, ele começa em 40 e vai caindo. Então, as medidas vão mudando. Não vai ficar estável. Por isso que é importante. Mas, fora isso, eu preciso ter uma linha também estável. Porque quanto menos alteração de temperatura eu tiver dentro da linha, não é que menos eu vou compensar, porque a correção é fato, é física. Mas é física, química, físico-química, vamos dizer assim. Mas, assim, a questão não é se vai compensar ou não. A questão é que se ele ficar alterando muito a condição da temperatura do ar dentro, o próprio medidor vai ficar medindo volumes diferentes, porque uma hora está para a temperatura mais alta, abaixo. Então, ele vai ficar numa condição diferente. E aí, a correção que a gente vai fazer aqui de pressão e temperatura também vai ter uma incerteza muito alta, porque aquela temperatura que eu estou usando aqui na fórmula, ele variou muito. Então, eu tenho um delta muito grande de temperatura durante a medição. Então, aquilo tudo entra na incerteza. Então, tudo que varia entra na incerteza. Então, se eu tenho uma temperatura confiável, olha, estava 22 mais ou menos 0,1, é uma coisa. Se eu tenho 22 mais ou menos 3, aí esse 3 vai dar um impacto maior na incerteza, porque tudo que entra na fórmula de cálculo impacta na incerteza, se tiver algum erro. Por isso que a gente tem que deixar o mais estável possível. Tudo bem? Tá? Então, só para continuar, então a gente tem uma fórmula aí nós temos aqui uma fórmula, né, Eita, eu coloquei errado aqui, peraí. Que está no documento nosso, né? Uma fórmula que equivale a isso. Então, lembra que lá no final, eu coloquei lá que o percentual de erro era igual a VT sobre VP menos 1, né, vezes 100. Aí eu disse para vocês que essa parcela aqui a gente substituía por aquela parcela que estava toda ela lá, que seria o VT sobre VP multiplicado pela temperatura, pressão, aquelas compensações. É basicamente o que ele está fazendo aqui no procedimento, no PT15. Então, ele vem na página 3, né? Então, ele vem aqui na fórmula, ele tem essa parte que você está vendo aqui, ó. Eu vou só para poder facilitar aqui, nesse caso, eu vou subir ela aqui na apresentação, porque daí também fica mais fácil de ver, né? Tá? Bom, então aqui, continuando aqui a sistemática da apresentação,
tá? Nós temos essa primeira parte aqui, tá vendo? Eu vou explicar depois esse detalhe do N sobre P e o K. Entenda que essa parcela N e K é como se fosse o volume, tá? Depois eu explico melhor por que foi desmembrado dessa forma. Isso aqui é como se fosse o volume. Continuando a mesma forma que a gente está vendo lá na origem. Então, seria o volume do teste dividido pelo volume do padrão, que multiplica. Lembrando que nós estamos falando da bancada de turbina rotativa, porque se eu mudar a bancada, isso também muda um pouco, tá? Aí nós temos aqui, seguindo a sequência, aquela parte que eu falei que não entrou aqui, mas que é aquele fator de pressão e temperatura, porque a gente precisa compensar. Então, entra aqui. Essa primeira parte aqui, que a gente está vendo pressão atmosférica menos a pressão do teste, e embaixo aqui, pressão atmosférica menos a do teste, menos a do instrumento, tem a seguinte situação. Se eu estou dizendo que a minha pressão lá na fórmula, né? Então, a pressão aqui seria do teste, dividido pela pressão do padrão, né? Se eu estou dizendo isso, lembrando que é uma pressão relativa, ou melhor, absoluta, eu tenho que o do teste é o quê? Ele dá ali que é o próprio manômetro que está lá na entrada do medidor de teste. Todos os medidores têm um medidor uma medição de entrada, né? Então eu tenho lá o próprio manômetro, ele começa com absoluta, né? Pega aqui pressão atmosférica, que como ali, nesse caso em específico, por isso você tem que sempre enxergar a pressão correta. Nesse caso específico, diferente do gasômetro, do gasômetro, que é do diafragma, esse caso, a pressão interna fica mais baixa do que ambiente, porque ele é sucção. Então, como a pressão é mais baixa, eu preciso pensar em variação de temperatura, então, por isso que ele faz ali pressão atmosférica menos a do teste, porque ele está diminuindo, o teste está medindo uma depressão, ou seja, uma pressão que está sendo perdida ali em relação ao ambiente. Então, nesse caso específico, pressão atmosférica menos a pressão do instrumento de teste que está medindo lá. Essa seria o valor da pressão absoluta do teste. Então, por que eu não considero só a pressão do teste? Porque essa é relativa. Então, eu tenho que pegar a pressão absoluta, que é atmosférica, menos o que eu perdi de pressão ali. Aí, no final, eu tenho. Então, imagine o seguinte, eu estou ali 932, só que o meu manômetro está medindo menos 4. Então, vai ficar 932 menos 4, ou seja, ali dentro a pressão absoluta seria de 928. Tá? Já no caso do gasômetro, isso muda um pouco. Por que muda um pouco? Porque lá eu tenho uma coluna que empurra o ar. Então, é uma pressão positiva. Tanto que eu preciso ser uma pressão positiva para vencer a perda de carga de cada medidor que vai até o último. Senão, se você não tem uma pressão suficiente para vencer a perda de carga dos medidores, aquele gasômetro não desce. Porque aquele gasômetro é gravidade. Ele desce pela gravidade. Então, se eu não tenho ali, ele não vai descer. Tá? Então, entenda o seguinte. Ali a pressão é positiva por esse motivo. Depois a gente vai falar como é o cálculo dele. Aqui não, aqui é negativo porque é outra forma. Então, sempre enxergando a realidade. Quando a gente vai para a parte do padrão, é a mesma coisa. Atmosférica, por que atmosférica? Porque eu não tenho um manômetro absoluto. Eu poderia ter um manômetro absoluto direto. Aí eu já mediria diretamente o valor. Nesse caso, não. Eu tenho o valor aqui da pressão atmosférica menos... Aí fica bem estranho, porque ele coloca a pressão do teste. Nesse caso, você vê que os dois ficaram iguais. Certo? E menos a pressão do padrão. Tá? Então, veja, a diferença de cima com embaixo vai ser esse menos a do padrão. Por quê? A do teste está numa pressão, a do padrão está em outra. E o que importa para mim é a diferença entre os dois. Porque essa relação é a diferença entre os dois. Então, quanto está nesse, quanto está nesse. Como eu disse, eu poderia substituir tudo isso aqui por um único manômetro, um manômetro absoluto, né? Que me disse diretamente lá. Mas se eu não faço isso, se eu tenho uma combinação de medição, eu tenho que atender. Então, veja, eu poderia ter um diferencial, por exemplo, medindo isso aqui, daí eu colocaria só o valor do diferencial. Então, depende de como foi montada a bancada. Estão conseguindo enxergar? Depende de como foi montada a bancada. Aí, voltando aqui, a gente vê a outra combinação, que é a temperatura. Como a gente viu lá na fórmula, TP sobre TT. Perfeito, temperatura. Porém, eu tenho que somar 273,15 em cada um para transformar em temperatura Kelvin. Tá?
Ah, mas como está somando em cima e embaixo igual, não precisa. Não, precisa. É uma somatória que vai entrar dentro de uma multiplicação. Precisa. Esse Tzinho aqui, eu já vou falar daqui a pouco. E esse erro aqui também, tá? Esse valor aqui. Eu vou explicar que isso aqui é uma coisa a mais do que a gente viu. Mas para isso é importante entender a fórmula ali. Lembra? Menos 1 vezes 100. Então ela continua aqui, ó. Menos 1 vezes 100 para achar o erro. Tudo bem? Então, seguindo agora a questão para explicar os dois ali, por que a gente está usando aquele Tzinho? Aquele Tzinho tem a ver com tempo. Vê se consegue enxergar o raciocínio. Se eu começo e paro de medir tanto o padrão como o instrumento no mesmo tempo, começo e paro. Consequentemente, eu posso comparar o volume que passou em um com o volume que passou no outro. Por quê? Porque eu medi no mesmo tempo. Então, vocês conseguem enxergar que conforme muda o tempo, o volume muda? Então, quando a gente fala de vazão, o que é vazão? Vazão é volume sobre tempo. Não é isso? Vazão é volume sobre tempo. Já volume, fazendo o contrário, volume é igual a vazão vezes tempo. Então, veja, a vazão é mais estável do que o volume. Porque o volume, se eu mudar um pouquinho o tempo, ele já muda. A vazão não, a vazão é mantida. Então, se eu tenho o meu sistema ajustado naquela vazão, ele vai ficar o dia inteiro naquela vazão. Então, eu consigo monitorar uma vazão o tempo que eu quiser. O volume, se eu não comparar os dois no mesmo tempo, vai dar diferença. Por isso que ali se coloca o tempo para compensar. Porque se eu tenho um volume no padrão diferente e o outro volume no instrumento, mas com tempos diferentes de coleta, não é uma comparação justa. Então, eu teria que transformar o meu volume em vazão para poder compensar esse erro, porque a vazão não muda. Então, tecnicamente falando, o que a gente está fazendo ali? Você está fazendo o volume, e você pode ver aqui, ó, que o Tzinho, é invertido. Então, o tempo do padrão está em cima, e aqui o volume do padrão está embaixo. Por que isso? Porque eu estou fazendo, é como se eu tivesse pego o volume dividido pelo tempo. E aí eu estou, entre aspas, substituindo na fórmula o volume por vazão, por esse motivo. Tá? Então, na fórmula, tanto faz se é volume ou vazão, porque a vazão só tem uma questão de tempo. Tá? Se eu conseguir tirar o fator tempo, eu posso calcular como volume. Então, em alguns casos, alguns processos, eu consigo dizer que o tempo de coleta de um é igual ao tempo de coleta do outro. Em alguns outros casos, não. Tá? Como assim? Então, por exemplo, nós temos lá medidor rotativo, certo? Medidor rotativo, o pulso normalmente é a baixa frequência. Às vezes é contato seco ali, quadrado, né? Então, o pulso demora uma volta inteira, demora. Então, eu pegar o primeiro pulso para começar a contar, demora. Quando eu tenho um padrão de alta frequência, você tem lá 30 e poucas mil pulsos por litro, metro cúbico. Então, é muita medição rápida. Então, é quase instantâneo. Então, é muito mais comum a gente começar o processo, ele pega o primeiro pulso do padrão, do instrumento em calibração, que é lento, e aí dispara a contagem de medição do padrão. Então, o que ele faz? Ele pegou aqui, o gás está passando, o ar está passando. Aí, quando ele dá a primeira leitura no medidor de gás, que está sendo calibrado, ele zera. Ele começa a contar o tempo, mas marca volume zero. Isso na memória do sistema. Ele zera. E aí, ao mesmo tempo, quando dá esse momento, ele procura o primeiro pulso do padrão, quase que simultâneo, ele tenta pegar. E aí ele pega o primeiro pulso do padrão, também zera, e conta momento zero, tempo zero. E aí começa a contar os dois. Contar. Você programou na sua bancada ou tempo, aí depende da bancada, ou número de pulsos. Se você colocou um tempo, por exemplo, 5 minutos, deu 5 minutos, ele procura o próximo pulso e para o sistema. Se você colocou um número de pulso, ele deu aquele número de pulsos, que é o que acontece no diafragma,
que tá lá, a gente não coloca número de pulsos, coloca litros, mas aquele litros é fake, porque na realidade ele põe 80 litros, mas não é 80 litros, ele vai considerar dentro do cálculo 8 pulsos, que eu sei que cada pulso é 10 litros naquele tipo de medidor. Então, ele vai pelo pulso. Então, o que acontece? Quando ele conta o último pulso, ou o primeiro pulso depois do último tempo, definido para o instrumento em calibração, ele para de contar e salva naquele momento a quantidade de pulsos que ele passou e o tempo que ele mediu. Deu para entender? Então, as duas informações que você tem é número de pulsos e tempo. Não importa se é minuto, segundo, isso aí depende da planilha que vai trabalhar. Não importa. Na bancada do industrial, tanto que os medidores internos, né, os padrões, a resolução é menor. Então, tanto faz, de repente, ele perder um pulso ou não. E eu acho que fica mais fácil, inclusive, na hora que ele pega, porque ele pega como referência o medidor teste, na questão dos sensores, né? Sim. Ele, na hora que ele pega o primeiro pulso do sensor de teste, eu acredito que ele começa a contar também lá no padrão. Só que do padrão Sim, muito mais pulso. Quando ele perde é muito pouco. A resolução é menor do que a do teste. teste. Exatamente. Mas, de qualquer forma, ele faz isso nos dois. Ele vê o número de pulsos que foi passado, então ele zerou no primeiro e viu o último número de pulsos. E aí, automaticamente, quando ele pegou o último pulso do instrumento em calibração, ele vai lá e pega o próximo pulso do padrão. Aí ele pega aquele próximo pulso do padrão e o tempo. Então ele vai contar a quantidade de pulsos que ele passou. Então ele vai pegar também o número de pulsos e tempo. Agora, obviamente que a quantidade de pulsos são totalmente diferentes um do outro. Por exemplo, vou dar um exemplo. Esse aqui encontrou 8 pulsos, né? Enquanto esse aqui encontrou 2.000 pulsos. É possível. Baixa frequência e alta frequência. Eu posso comparar alta frequência e baixa frequência. Não tem problema. Então, agora o tempo é tempo. Se eu colocar minuto, se eu colocar segundo, o tempo é tempo. Tem que seguir, a unidade sempre tem que ser igual. Tá? Então, vamos lá, voltando aqui para a planilha. Então, o tempo é para isso. Tá? Agora, aí vou te explicar agora essa formulazinha que eu falei que está diferente. Por que aqui não está volume sobre volume? Porque, na realidade, o instrumento não mede volume. Ele mede pulsos. E aí, nós convertemos, ou o próprio instrumento faz isso, converte o pulso em função do K. Né? Então, qual é o volume passado no medidor? É os pulsos dividido pelo K do instrumento. Cuidado que alguns multiplicam. Se você pega a bancada de baixa frequência, você vai ver que o pulso é pequeno. De baixa frequência, não, de gasômetro, tá, do gasômetro, você vai ver que o pulso é invertido. Por isso você multiplica, você não divide. É um pulso diferente. Então, o que você tem que entender é a unidade do pulso. Veja. Volume. Aqui está pulso por... Vamos pegar o K. O K, ele pode ser pulso por volume, ou volume por pulso. Só que aí eu tenho que saber. Na hora de eu calcular o volume, eu tenho que pegar o quê? Ó, eu tenho o K aqui. Tá? Imagina o seguinte, o meu equipamento tem pulso e eu tenho o fator K. Eu tenho que multiplicar pelo quê? Eu tenho que multiplicar por alguma coisa que aqui em cima seja litros e aqui embaixo seja pulsos. Para cortar pulso com pulso e dar volume. Então, se o meu K da bancada for litros por pulso, eu multiplico o número de pulsos pelo K. Se o meu K for pulso sobre volume, que é o normal da turbina rotativo, eu vou pegar o número de pulsos e dividir pelo K. Tá? Essa parte eu não peguei muito bem, porque eu já imaginava que era pulso vezes litro, não pulso vezes volume, não dividido por volume. Porque, geralmente um pulso... Não, às vezes um pulso é 1 metro cúbico. Mas isso que você está falando é o K. O K, você está dizendo que o K é um pulso por metro cúbico. Né? É um pulso por metro cúbico. Então, esse é o K. Se ele é 0,01... Tudo bem. Vamos lá. Tem que ser um pulso por metro cúbico. O K é um pulso por metro cúbico. Isso significa que ele é pulso por volume.
Não é isso? Certo. Pulso por volume. Para eu tenho que multiplicar. Então eu tenho. O meu volume vai ser pulso em função do K. Ou se o meu K é pulso por volume, então eu tenho que dividir pelo K. É pulso dividido pelo K. Porque se eu dividir pelo K, aí entra essa conta. Ó. O dividido, se ele for para cima, ele inverte. Fica volume sobre pulso. Sim. Aí eu corto. Então, por isso que a fórmula é volume é igual a pulso sobre K. Isso para turbina e rotativo. O que eu quero dizer é que quando você vai ver lá no outro, você vai ver que é diferente. Então, sempre tem que olhar. Não adianta simplesmente decorar uma coisa. Você tem que olhar lá na plaquinha. Né? E entender que a fórmula é essa. Eu tenho que, no final, achar volume. Então, eu tenho o medidor, ele gera pulsos. Ele não gera volume. Eu estou falando, não é que ele mede volume. Mas ele gera no sinal eletrônico dele, que ele manda para qualquer painel, para qualquer conversor, pulsos. Ele manda isso. Por isso que você, obrigatoriamente, tem que entrar lá no sistema e configurar qual o K. Lembra que a gente estava discutindo naquele ensaio de proficiência? Não, tem que colocar o K. Se você não colocar o K, ele não consegue, porque ele não enxerga volume, ele enxerga pulsos. E aí, você precisa saber como vai entrar o K, se multiplica ou se divide, mas normalmente divide o pulso pelo K, que é o que está nessa forma, no caso aqui de turbina rotativa, é assim, divide. E aí, eu teria, então, nessa formulinha aqui do N e do K, você vê que estão invertidos os dois aqui, o que está embaixo, porque é como se fosse o número de pulsos dividido pelo K. Isso dá volume. Então, o número de pulsos dividido pelo K. Ele só inverteu aqui para ficar uma relaçãozinha de número de pulsos sobre número de pulsos e o K sobre número de K. Mas isso aí não importa a forma que vai ter. A fórmula tem que ser essa. Tudo bem? Deu para entender a questão de vazão e volume, questão por que aqui virou número de pulsos e o K separado, e qual a importância de cada um deles. Veja, o número de pulsos a gente entende, só para falar, o número de pulsos, quando a gente pega o de baixa frequência que está em calibração, a gente não considera a perda desse pulso. Porque se eu coloco lá, como eu te falei ali, 8 pulsos, se por acaso, é muito raro, mas se perder um pulso, o que acontece nessa perda de um pulso? Pô, você vai ver que o erro é um absurdo, você vai repetir. Então, mesmo que raramente a gente tenha um problema de perder pulso, a gente não considera o pulso como uma fonte de certeza do medidor em calibração. Por quê? Porque ele eu começo e paro no pulso. Então, assim, a gente tem esse cuidado e se eu perder um pulso, vai ser um erro muito grosseiro que vai ser visível e normalmente não perde. O que os programas de bancada têm que fazer é que se ele começar em cima de um pulso, ele ignora aquele pulso. Ele só pode pegar o próximo, porque o pulso não deixa de ser uma linhazinha metálica dentro do medidor. Então, se ele tem durante o período que ele está no pulso, ele está dizendo que achou o pulso, tá ligado? Então, se eu começo a medir em cima de um pulso, o que acontece? Eu estou perdendo um pedacinho que eu não sei quanto. Então, teoricamente, se eu estiver iniciando no pulso, ele não pode considerar esse pulso inicial. Ele tem que zerar e pegar o primeiro pulso, que daí eu vou pegar sempre no mesmo lugar, sempre começando o pulso. Tá? Aí, quando eu pego sempre começando o pulso, eu sigo uma regra e tenho menos efeito. Então, o medidor em calibração, nesse caso de baixa frequência principalmente, a gente não considera o pulso como uma fonte de certeza. Já no outro em calibração, sim. Por quê? Ou melhor, já no outro, no padrão, sim. Por quê? Porque concorda que quando ele deu o primeiro pulso no instrumento, ele começou a medir. E foi procurar o primeiro pulso depois do padrão. Então pode ter um delay ali, mínimo, porque é normalmente alta frequência, então é mínimo perda, mas é um pulso. E no final acontece a mesma coisa. Quando ele pega o último pulso aqui, ele de novo perde mais um pulso na hora de medir. Então ele perde um pulso no inicial e um pulso no final. Por isso tem uma perda total ali de 2 pulsos, um no início e um no final do em calibração. Já o número de pulsos, a gente tem perdas de pulsos, mas eu não tenho incerteza do número de pulsos. Por que eu não tenho certeza? Porque eu estou seguindo uma regra informada. Então, se eu estou considerando que esse pulso é 10 litros um pulso, é 10 litros um pulso. Porque se não for, vai dar um erro no cálculo. E aí esse problema vai aparecer como erro. Já no meu padrão, eu também estou considerando a mesma coisa que o padrão considera no cálculo. Por isso que você tem que tomar cuidado que algumas empresas que fazem manutenção de medidores, principalmente de alta frequência, eles às vezes mudam o cada bancada. Cada bancada não, cada medidor. A gente pegou um medidor que ele estava com esse problema. O medidor, ele indicava no totalizador mesmo, que o fator K dele era 10, né, que era 10 litros igual a um pulso,
Só que na plaqueta dele estava escrito um pulso por um metro cúbico. Mas veja, esse é um erro grosseiro. É grosseiro. Esse é um erro grosseiro. Uma falha, pode ser numa manutenção, trocaram radicalmente alguma coisa. Isso é um erro grosseiro. Agora, eu digo erro de ajuste mesmo. Então, quando você pega um de alta frequência, você vai lá, 32 mil, não sei quanto, tal. Então, assim, é possível você fazer a gente chegou a fazer isso em um lugar lá, que você faz vários pontos, depois você pode recalcular o fator, que é para minimizar os erros. E aí você põe um fator novo. Bom, mas aí você tem que pôr uma plaquinha nova e dizer, esse é o fator novo. Aí quando todo mundo vai usar, considerando aquele mesmo fator. Tá? Isso eu não sabia que existia. Dá para fazer. Não é comum, mas até porque não sai tanto, mas é comum. Mas é possível, principalmente depois de uma manutenção significativa. Tá? Porque aí você pode chegar à conclusão de que tem que fazer uma mudança ali dos pulsos. Tudo bem? Eu tenho uma pergunta ali com relação ao tempo. Então, o tempo ele é considerado como um fator de incerteza? Ele, tecnicamente, sim. Na prática, não. Por quê? Porque hoje, basicamente, todas as bancadas usadas para calibração de vazão são automáticas. Você não tem manual. Se fosse um processo manual, era uma coisa a ser discutida. Mas automática, o efeito o erro do tempo, que são duas coisas diferentes. Uma coisa é eu ter um tempo aqui e um tempo aqui. Um tempo padrão, um tempo. Aí, a gente vai colocar o tempo real. Então, na hora que ele pegou aquele pulso, ele contou o tempo. Então, o cronômetro parou naquele instante. Então, o tempo, dependendo da metodologia de calibração, ela é diferente. Então, a gente considera. Agora, o erro do tempo é que é desprezível. Então, assim, quando a gente começou lá, o primeiro trabalho que eu fiz, a gente colocou lá incerteza do tempo, mandava até calibrar. A gente chamou um laboratório e calibrava o computador. Depois a gente viu que ninguém faz isso. Coloca lá uma estimativa de um valor como máximo que pode acontecer num sistema eletrônico, com uma fonte que vai ser desprezível, e considerou aquilo. Mas, até pelo tempo grande, a gente está falando de coisa de... eu colocar 0,1 segundo... Então ele entra na conta como sendo alguma coisa que é considerada, mas na prática a gente não faz a calibração do clock lá da bancada, porque é desprezível. Se você colocar como 0,1 segundo, você já vai ver que a incerteza não vai afetar nada. E 0,1 segundo para o computador... é muita coisa, é muita coisa. Então, então se convencionou, mais ou menos. Mas tudo incerteza é discutível. Pode chegar um editor questionando, mas é trabalhoso. Tá? Agora, entenda que tem situações em que o tempo é igual. Por exemplo, você vai calibrar lá no diafragma, a bancada de diafragma. Como funciona a bancada de diafragma? Eu tenho dois jeitos de fazer. Eu vou falar do depois, mas o primeiro é você fazer leitura visual. Então, eu vou lá, paro, leio lá no index lá a leitura do medidor. E começa a contar e depois eu paro. Então, e como o gasômetro é uma coisa contínua, é basicamente ao mesmo tempo. Então, eu começo e paro. Eu começo e paro e leio todos ao mesmo tempo. E leio o número de pulsos do padrão. Então, eu até tenho uma incerteza da resolução do padrão? Tenho. Mas o tempo é igual, porque eu comecei e parei ao mesmo tempo tudo. Então, eu não tenho que me preocupar com o tempo da bancada de gasômetro. Então, tudo tem que saber... tudo sai dessa fórmula que nós estamos falando aqui, a ideia sempre é a mesma base, pode ser que tenha alguns ajustes em função da realidade, e aí tem que pensar como é feita a montagem da bancada, do programa da bancada, e dos instrumentos que você tem. Então, não dá para dizer que o que você usa no laboratório A é exatamente igual vai usar no B, vai usar no C, não. Cada situação você tem que analisar de acordo com a realidade do programa e dos instrumentos. Tá? Então, a gente faz algumas automações por aí, né? E aí... tem que fazer de novo, porque muda, não é igual. E olha que muda muito. Bom, aí quando a gente, então, eu expliquei esse texto, expliquei o N, agora falando dessa partezinha aqui do erro, né? Essa parte do erro, ele talvez seja um pouco chato de enxergar, mas vou tentar explicar só de uma forma mais grosseira aqui, para visualizar melhor. O seguinte, ele cita a fórmula ali, só para a gente ver, 1 mais, o erro vai ser erro do padrão, tá? Em percentual, ele não está um percentual ali, mas é um percentual dividido por 100. Tá? Então, ele dá essa fórmula aqui. Você fala, pô, mas que fórmula maluca é essa que entra dentro daquela outra fórmula? Então, para tentar exemplificar, imagine que eu tenho um erro do meu padrão, porque aqui nós estamos falando de corrigir o erro do padrão. Tá? Então, normalmente, você tem uma equação polinomial que o laboratório que calibrou a bancada te fornece, e você usa aquela equação polinomial.
você assume que usando aquela equação polinomial e a incerteza que o laboratório que calibrou deu do uso daquela equação polinomial, que você não tem nenhuma fonte de incerteza referente ao erro do instrumento, que você usa a equação e a incerteza que ele diz para usar. Então, já está embutido a equação o uso da equação polinomial e também qualquer erro de incerteza que poderia ter daquela equação usada. Se você não tem isso vindo do certificado do laboratório, então você internamente vai ter que definir a equação polinomial e a incerteza da equação polinomial. Não é o nosso caso. No nosso caso, a gente calibra no IPT, já vem com essa informação e a gente usa. Cuidado que no certificado tem duas incertezas. Tem a incerteza ponto a ponto e tem a incerteza da equação polinomial. Se eu estou usando a equação polinomial, eu tenho que usar a incerteza da equação polinomial, porque ela já está incluída qualquer fonte de incerteza do uso daquela equação. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Então, mas mesmo assim, ela tem um erro em cada ponto que ela vai corrigir. Ela vai lá, joga na equação polinomial, fala, ó, o erro nesse ponto é tanto. E joga, e eu tenho que considerar aqui no cálculo. Então, só para tentar explicar, vamos supor que o erro fosse de 1%. Tá? Jogando dentro dessa equação, como ficaria? Ficaria ali, ó, EP sobre 100, então ficaria 1 sobre 100, que dá 0,01, certo? Aí ele fala para você pegar 1 mais esse valor, 1 mais 0,01, que vai ser igual a 1,01, certo? Certo? Aí no final ele tem um multiplicador por 100 ali, tá? Não, ele tem o menos 1, tá vendo? Na forma não tem o menos 1 ali? Então eu pego esse 1 menos 1, então fica 1,01, menos 1 dá 0,01, não é isso? E no final, mandei multiplicar por 100. Vezes 100, que vai dar 1. Então, veja que tudo isso foi para que o erro que vai entrar de correção do padrão seja exatamente o mesmo valor de 1. Tá? Então, entenda a ideia dessa formulinha, que é justamente para que no final o erro de 1% vai impactar, porque assim, concorda que a unidade é igual do padrão do instrumento? Então, se o padrão tem um erro de 1%, no final eu tenho que descontar do resultado 1%. Tá? Ou seja, o meu erro encontrado tem que ser descontado 1%, que seria um valor do erro do padrão que eu não tenho. Então, você vai ver que no final isso pesa exatamente na fórmula toda 1% de desconto. Tá? É mais ou menos assim. Tá? Então, é simplesmente para descontar o erro. Tudo bem? Então, aí nós temos toda a estrutura. Não faltou nada aqui do que eu previ falar, tá? Agora deixa eu só ver com vocês aqui, para a gente finalizar esse contexto, a parte da planilha, do procedimento. Ainda tem um tempinho para a gente ver. Eu vou abrir aqui. Bom, então essa fórmula aqui é a base, né? Tudo que eu falei para vocês está aqui embaixo. Número de pulsos do teste, número de pulsos do instrumento indicado, fator K de 1, aqui está pulso por metro cúbico, lembrando que sempre tem que adaptar à realidade. A pressão atmosférica está em Pascal, lembrando que a unidade da pressão atmosférica e das outras tem que ser todas convertidas para a mesma unidade. Não posso fazer divisão em unidades diferentes, nem a soma de pressão atmosférica com a pressão relativa em unidades diferentes. Então, eu tenho que transformar todas numa unidade única. Sempre uma pressão absoluta e transformar numa unidade. Tá? A temperatura aqui, lembrando, está em Celsius, mas tem que ser lá em Kelvin. O tempo também tem que ser tudo na mesma unidade. E... Não, tinha que não, Leg, na fórmula já está colocando a conversão para Kelvin, né? Tá, não lembro. Aqui em cima, tá? Não, do Kelvin tá. Agora o da pressão é que eu não sei como é que tá lá a calibração. Só tem que tomar cuidado com isso. E aqui embaixo vem explicando, ó. Só para a gente fazer alguns comentários mais interessantes, mas algumas coisas eu já te falei aqui. O número de pulsos é uma retangular, porque aí a gente vai discutir, não vamos discutir agora a ideia disso, mas são 2 pulsos que eu falei. Você perde um no início e um no final do pulso. Então a gente já falou sobre isso. Depois, coeficiente de sensibilidade, a gente vai discutir depois. Número de pulsos aqui do instrumento de teste. Veja, eu volto a dizer, considerar ou não considerar como fonte de incerteza depende da forma que é calibrado, conforme está o programa. Do jeito que eu falei para vocês hoje, pega um pulso, pega outro pulso, eu posso desconsiderar o pulso
do instrumento, e só pego do padrão. Agora, tem casos que eu vou ter que considerar o pulso dos dois. Então, tudo isso tem que ser avaliado sempre dentro da ideia. Pressão atmosférica, né? Então aí a gente já falou que é um barômetro. Lá você tem um barômetro que fica medindo a pressão atmosférica do local, né? Então ele provavelmente está associada ao programa automaticamente, porque isso aqui é feito tudo automático. Então a gente só precisa depois alinhar e encontrar esses resultados, essas informações. Depois a gente vai pegar uma hora, vamos lá, e a gente vai encontrar isso aí lá. Aí se quiser até imprimir. Coeficiente de sensibilidade a gente não vai falar agora, não. Aqui é a pressão do teste. Lembra que a gente tem que enxergar, na hora de ver lá, a questão que eu falei da pressão do teste, da conjuntura da montagem do painel. Então, depois imprime a planilha, a gente vai ver que lá ele está falando pressão atmosférica menos a pressão de teste, menos a do padrão. Então, a gente precisa enxergar isso lá, tá? Para poder até explicar na auditoria. E aqui ele fala o seguinte, ó, que o sistema considera no mínimo 20 coletas de dados. É muito comum num programa desse de bancada, pelo menos o que a gente faz automação, esse aqui quem fez foi o IPT, mas assim, a que eu faço, a gente considera 15 leituras. Então a gente pega o tempo e divide em 15 e faz 15 tomadas de condições ambientais, pressão, temperatura e tal. No final usa a média como cálculo nessa fórmula que a gente viu. Por outro lado, a variação que você teve dentro do momento, em todos aqueles 15 pontos, entra com uma fonte de incerteza de temperatura, de cada um deles. Então, aqui ele está dizendo que faz uma tomada de pelo menos 20 leituras. Então, aí ele consegue pegar essa incerteza referente a isso. Aí ele te dá aqui também a questão de perda de pressão. Então, ele fala também aqui, ó, a incerteza do tipo, provém de certificado de calibração, tal. Isso aí a gente fala depois. Temperatura também, ele dá aqui para você. A temperatura também, tempo do totalizador, né? Então ele considera aqui, ó, esse tempo é medido na placa de aquisição, baseada-se no cálculo do resultado apresentado no supervisório. E considera-se a incerteza de 0,02 segundos. É o que eu falei. A gente coloca uma distribuição retangular como uma coisa estimada, tá? Mas que vai ficar melhor quando vocês lerem o curso, quando vocês fizerem o curso novo aí para readaptar. O tempo, a gente considera a incerteza tanto em um tempo como no outro, que são dois tempos que são colocados lá. Tá? O erro do padrão, ele te dá o exemplo aí que a gente falou, né, que é aquele caso que eu mostrei agora por último. Aí ele fala que será estimado desvio padrão de 3 medidas, a incerteza expandida, final. Essa certeza expandida seria o quê? A gente vai falar disso depois. Então, essa aqui é a planilha geralzona de incerteza, tá? Então, veja que nesse aspecto aqui, agora a gente vai entrar um pouco nessa planilha. Eu vou pedir para o Rafael parar essa gravação lá. Dá uma parada na gravação aí, mas não fecha a sala não, que depois a gente continua com outra gravação. Mas vai voltar a gravar depois? Vai, mas depois do almoço. Falou.